dia! Para quem não me conhece ainda, eu sou o Robert e estou começando mais um Esportes na Estação. Para início de conversa, ontem o Odair Hellmann mudou um pouquinho o esquema do Inter. Em vez de jogar como normalmente joga, o Internacional ontem veio com os dois volantes alinhados, o Dourado e o Edenilson, o Patrick mais aberto pela esquerda, D'Alessandro centralizado e o Guerreiro e o Nico Lopes flutuando na frente. Isso surpreendeu o time do Flamengo. Além disso, como já é costume dentro do Beira-Rio, o Internacional fez marcação alta, não deu espaços para o Flamengo, não deixou o Flamengo jogar e, para melhorar a situação do Internacional ainda, o Flamengo estava muito abaixo do seu normal ontem, pelo menos no primeiro tempo. Logo aos 4 minutos, numa falta cobrada rapidamente pelo D'Alessandro, ele serviu o Paulo Guerreiro e aos 4 minutos o Internacional abriu o marcador. Nada melhor do que um jogo contra o Flamengo, do que já aos 4 minutos sair ganhando o jogo. Guerreiro enlouqueceu a defesa do Flamengo e graças a isso abriu espaços para o Nico Lopes, que perdeu algumas oportunidades de gol e uma delas claríssima quando ele tentou encobrir o goleiro do Flamengo, mas tocou a bola para fora. E até então o time do Flamengo estava sob controle. Próximo do final do jogo, após um gol bem anulado pelo VAR, após a bola bater no cotovelo do Rodolfo, se eu não me engano, o Flamengo deu uma melhorada. Início do segundo tempo, com uma modificação tática do Flamengo, o Abel abriu o Bruno Henrique e centralizou o Gabigol, e com isso o time do Flamengo abriu espaço e começou a pressionar o Internacional. Não vamos dizer assim que foi a pressão em cima do Internacional, mas não deixava o Internacional jogar. O Internacional não conseguia sair com isso, mas isso infelizmente parece que está se tornando uma rotina dentro do Beira-Rio. Aconteceu nos 3 jogos do Beira-Rio na Libertadores, sendo que contra o River chegou a empatar. No último jogo com o Palestino chegou a empatar e no final do jogo o Internacional fez os 3-2. Então, isso aí tem que ser estudado, tem que se dar uma olhada nisso, porque não pode continuar acontecendo isso. Claro que a gente entende que depois de todo aquele ímpeto apresentado no primeiro tempo, o Internacional não vai conseguir responder igualmente no segundo tempo, mas não pode dar o campo para o adversário, porque a pressão é muito forte, cara. Não tem como manter. Em seguida, o Flamengo então empatou o jogo e a partir daí então o Odair Hellmann realizou mais 2 modificações, com a entrada do Parede e do Sarrafiore, e com isso modificou novamente a cara do jogo. Na verdade, a partir daí o jogo ficou aberto, ficou lá e cá, mas o Internacional teve as maiores chances de gol e passou a controlar a partida. Ele sofreu contra-ataque, mas não eram tão perigosos quanto os seus ao gol do Flamengo. Parede mais aberto, deu a vitalidade e a velocidade que o Internacional estava precisando, e o Sarrafiore no meio deu uma outra dinâmica e mudou o posicionamento do meio de campo do Internacional, abrindo os espaços e melhorando a fluidez da bola em direção ao gol do Flamengo. Internacional, 3 pontos em cima do Flamengo, resultado importantíssimo. Isso talvez nos mostre que a entrada dos reservas contra a Chapecoense na estreia do Brasileirão tenha sido acertado, até porque devido à intensidade do jogo com o Flamengo, não sei se os jogadores tivessem jogado lá, naquele campo pesado com chuva, teriam dado essa mesma resposta aqui no Beira-Rio. Mas eu acho que isso é uma coisa que tem que ser verificada, tem que ser olhada pelo Internacional, porque o Internacional perde o vigor, perde resistência, perde fôlego no segundo tempo.
É início do segundo tempo, não é aos 30 e poucos minutos, aos 40 minutos, é início do segundo tempo. O Internacional muda completamente no início do segundo tempo. Isso não pode. O Inter tem que manter o mesmo ímpeto do primeiro tempo no segundo tempo. Marcação alta, não dar espaços e partir para o contra-ataque ou toque de bola, como o Internacional escolher. Então, após melhorar o jogo, o Internacional já pressionando o Flamengo, numa jogada individual, Sarrafiore então vai a drible em direção à área do Flamengo, num chute de fora da área, venceu o goleiro César e deu números finais ao jogo. Internacional 2, Flamengo 1. E ontem, finalmente, Zeca estreou no Internacional. Ainda não é aquele Zeca do Santos e da seleção brasileira, mas já muito além do seu normal desde que chegou no Inter. Então, com essa vitória, o Internacional se recuperou no Brasileirão, ganhou seus primeiros 3 pontos e segue vivo na busca pelo título do Campeonato Brasileiro. Espero então que para o próximo jogo o Internacional mantenha o ímpeto, a garra e a vontade de vencer e traga alguns pontos de São Paulo para Porto Alegre. E uma notícia triste, mas graças a Deus agora tudo bem. Ontem, aos 37 anos, o goleiro Casillas sofreu um mal súbito durante um treinamento específico. Levado ao hospital, se constatou que era um infarto, já passou pelo cateterismo e agora está em repouso. Uma breve recuperação para o goleiro Casillas. Então, com apoio da Fit Club Premium. Se você procura qualidade de vida, manter o corpo e a mente em equilíbrio e viver com saúde e bem-estar, venha para a Academia Fit Club Premium. Aonde? Na rua Jardim Cristófel, número 30, no bairro Moinhos de Vento. Fone 51-3557-2888. Seu projeto de saúde começa agora. Aqui no YouTube e no Facebook, deixe o seu curtir aqui embaixo do vídeo. Ative as notificações para ser informado quando os nossos vídeos vão para o ar ou para ficar sabendo mais um pouco do que acontece no mundo da Estação Zero. Beleza? Então fiquem ligados nos próximos compromissos da dupla Grenal. No sábado, dia 4, em São Paulo, né? O Palmeiras recebe o Internacional em busca dos pontos perdidos para o CSA. E no domingo, dia 5, aqui na Arena em Porto Alegre, o Grêmio recebe o Fluminense. Beleza? Então aguardem nossos próximos vídeos. Até a próxima. Abraços. Fui! Peraí, quem foi? Rômulo! É feito de cabeça, é milagre! Milagre, gol de cabeça! Montoya fez alguma coisa de útil! Que maravilha, Rômulo! Pulou que nem um jogador de basquete! Tem cruzamento, bola fechada, toque pra trás. Gol do Grêmio, Michel! Não! Pera! Michel contra! Não! Não pode! Pô, Michel! Não pode, Michel! Pelo amor de Deus! Olá, meus amigos gremistas e colorados! Chegou a vez dos meus comentários no Esportes na Estação. Sou Vlad Perrone e farei uma breve análise do jogo do Grêmio contra o Avaí nesta última quarta lá em Santa Catarina. Mas antes disso, peço o teu apoio, deixando o seu like aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal. Isso será muito importante para nós e você vai nos dar aquela moral. E se quiser ser um dos primeiros a ficar sabendo das novidades, clique também no sininho e fique ligadinho na gente, hein? Pois não foi dessa vez que o Grêmio conquistou sua primeira vitória no Brasileirão 2019, num jogo entre os campeões gaúcho e catarinense, no estádio da Ressacada.
O tricolor saiu na frente no placar e cedeu o empate na etapa final, terminando o jogo em 1-1. O primeiro tempo começou com o domínio do Grêmio, com 70% de posse de bola, até os 15 minutos do jogo. Depois o jogo ficou sonolento, com ambas as equipes errando passes e não conseguindo chegar na área adversária. O Renato escalou um time misto para enfrentar o Avaí, improvisando na zaga com Michel, colocando o Rômulo no meio e arriscando um esquema de ataque diferente, com Diego Tardelli, Luan, Montoya e Felipe Viseu. Pois foi notável o desentrosamento dessa formação. Muito toque de bola sem objetividade, pois não entravam na área do Avaí e nem arriscavam uma bola na área na cabeça de algum atacante, pois o Viseu ficou isolado na frente. E centroavante sem assistência não tem resultados. Eis que aos 44 minutos da etapa inicial, num escanteio batido por Montoya, o Rômulo surgiu no meio da zaga havaiana como se fosse um jogador da NBA, prestes a enterrar a bola na cesta. E com um chute de cabeça não deu chances ao meu xará, o Vladimir, goleiro do Avaí. O Montoya lançou a bola entre a marca do pênalti e a pequena área, como se deve ser, longe do alcance do goleiro. E esse foi o único mérito do gringo nessa partida. O segundo tempo começou da mesma forma que o primeiro, um jogo lento. Isso até os 20 minutos, quando Luan saiu para a entrada de Tassiano e Everton no lugar do Viseu. O jogo ganhou em movimentação pelos flancos, com Tassiano jogando com triplo de disposição do Luan, mesmo ele tendo a metade do talento do medalhista olímpico. E o Cebolinha tentando as suas jogadas individuais para furar a muralha catarinense. E aos 25 minutos sai Tardelli exausto, com câimbras, para a entrada de André. Acho que a única vez que eu ouvi o nome dele pelo narrador do Sport TV foi na hora da substituição, porque depois não vi mais falar em André. E o Avaí, por sua vez, jogou no esquema 3-5-2. O técnico Geninho, após algumas substituições feitas, como Jones Carioca no lugar de Brizuela, botou o Leão da Ilha para cima do tricolor dos Pampas, que surtiram efeito aos 39 minutos, quando Paulinho cruzou para a área gaúcha e Michel cabeceou fazendo o gol de empate do Avaí. Gol contra do zagueiro fake do Renato. E a pressão do campeão catarinense foi até os 47 minutos, quando o árbitro carioca Wagner do Nascimento apitou o fim do jogo, para alívio dos gremistas. Pois se tivesse mais uns 10 minutos de partida, acredito eu, o Avaí virava o jogo. Tal era a pressão dos catarinenses. O Avaí, que havia perdido sua primeira partida para o Atlético Mineiro, também queria a vitória. Na minha opinião, o Renato errou ao escalar um time misto nesse jogo, pois a Libertadores é só semana que vem. Errou também quando não colocou o PP em campo em vez do André. Poderia também ter colocado o Jean-Pierre, que tem atuado muito bem, dando mais consistência na assistência. Consistência na assistência é bom, né? O Grêmio teve um excessivo erro de passe e um toque de bola muito burocrático. Eu já havia prometido para alguns amigos gremistas, e até alguns colorados também, que eu ia descascar o abacaxi hoje. Mas não, peguei leve, até escrevi o comentário, vocês devem ter reparado que eu li meus comentários, que assim fica melhor. E também vou começar a partir de hoje a fazer uma análise individual de cada jogador. Vamos lá. Paulo Vitor foi seguro nas defesas, não teve culpa no gol. Leonardo, uma das piores partidas que eu já assisti dele. Jeromel, preciso como sempre, batalhador, o único zagueiro em campo. Michel, péssimo como sempre, zagueiro? Que piada. Juninho Capixaba, esforçado, mas sem objetividade. Rômulo, jogador mediano, mas que se destacou pelo gol marcado. Matheus Henrique, abaixo da média, mas mais pelo desentrosamento com os demais colegas. Luan, apagado, sem entusiasmo, e faz tempo. Tassiano, que entrou no lugar do Luan, raçudo, deu um novo ritmo ao jogo. Montoya, o único mérito dele foi a cobrança de escanteio que restou no gol gremista. Ainda não justificou sua contratação. Felipe Viseu, isolado na área, sem assistência e sem iniciativa de procurar a bola. E o Everton, nosso Cebolinha. Muita correria, raça, mas sem efetividade. Faltou mais aproximação na área adversária. Diego Tardelli não consegue jogar 90 minutos, infelizmente. Ainda sem ritmo de jogo, longe de ser o Tardelli do passado. O André entrou no lugar dele. Ficou longe da área, escondeu-se tão bem que mal ouviu o nome dele. Esse jogo de ontem foi difícil, né? Escolher um bola cheia. Vou dizer assim que o menos pior, então, né? Não tinha como não ser o Rômulo. Teve méritos no gol. Foi o único gol gremista, afinal, né? Teve uma excelente impulsão e deu um chute de cabeça sem chance pro meu charazinho lá. Então, o Rômulo leva o bola cheia. E na terceira rodada do Brasileirão, o Grêmio recebe na Arena o Fluminense,
que ainda joga hoje contra o Santos, fora de casa. Estamos em 15º lugar na tabela e podemos perder mais 2 posições se Botafogo e Fluminense ganharem seus jogos desta quinta. Eu acho que mais uma vez Renato irá escalar um time misto, ou até reserva contra o Flu, nesse próximo domingo, pois temos um jogo decisivo pela Libertadores quarta que vem. Não sei se teremos chance de vitória, mas sei que se no caso de uma nova derrota, ficaremos longe dos primeiros colocados na tabela. São Paulo e Atlético Mineiro venceram seus 2 jogos e estão 5 pontos na nossa frente. Sem falar do nosso arquirrival, que venceu o Flamengo ontem no Beira-Rio e nos ultrapassou na classificação. E era isso por hoje, meus amigos. Lembrando que nessa sexta às 8 horas tem a reprise desse programa com os comentários meus e do Abel. E você que está ouvindo pela Rádio Estação Zero poderá conferir o vídeo completo dessa edição no nosso canal do YouTube ou nos vídeos postados no site da rádio. O Esporte Sensação volta na próxima segunda-feira com os meus comentários e do Abel referente à 3ª rodada do Brasileirão. Um grande abraço e até lá!